existe um sistema nervoso chamado automático, autônomo, em que ele lidera esse sistema de alerta. Então, ele é dito assim, o sistema de luta ou fuga. Sim. O tão conhecido sistema de luta ou fuga. Então, ele é o alerta. Ele é o que partiu daquele trauma, daquele conflito impactante. E aí, isso já deixou o corpo mais rígido. Porém, se a pessoa tem uma percepção e que é ótima e que volta para a vida e tem amigos e socializa e ri, ela volta a se autorregular. Isso é uma das leis da osteopatia. Que barato, Então, que ativar essa interessante. autocura, essa autorregulação que já é nossa, faz parte do nosso equilíbrio. Mas quando é que o ser humano está em equilíbrio? Senhores, praticamente nunca, né? Então, essa luta nossa da jornada da vida de deixar tudo em equilíbrio, equilibrar os pratinhos melhor. O sistema de alerta, quando a gente fala desse sistema nervoso que já é ativo, está na coluna, está no crânio, é a base disso tudo, e porque tem que ser rápido, tem que ser automático. Sim. O sangue, né, começa a aumentar a frequência cardíaca. Existe uma respiração muito rápida, lembra? Ao pânico, que dá aquela sensação de falta de ar, a pessoa chega a achar que vai morrer. Então, tudo isso é anatômico. Mas também traz um aumento de sangue para que ela luta ou fuga, né? Para ela fugir daquele perigo iminente que ela cria por si só. O sangue precisa ir para as extremidades, precisa ir para o coração, pulmão, porque ela só precisa correr para fugir do leão, né? Sim. Então, na hora, ela acabou a tomada de decisão racional, acabou a comunicação, não dá tempo de falar com ninguém, não dá tempo de sentir dor. Então, onde a gente trata em consultório a pessoa que já passou pelo problema, mas como todo bom ser humano, tem um livro de um neurologista que se chama Por que as zebras não têm úlceras? Porque elas... Anota aí, gente. É fantástico, Porque as vale a zebras pena. não têm Porque úlcera. as zebras não têm úlceras. Por quê? O perigo iminente da vida dela é entender que o leão pode acabar com a vida dela. Então, ela só se preocupa que precisa lutar. Precisa fugir, né? Porque lutar ela não vai conseguir. Ou ela vai ficar paralisada, achar que ele não vai ver, mas não vai ser possível. Então, a grande sacada dela é sobreviver. Sobreviver, eu volto a comer o capim. Porém, o ser humano não é a zebra. Ele vai ruminar, ele vai ficar pensando, ó vida, ó azar, né? Por que, sei lá, o carro ia atropelar, não atropelou, mas eu podia ser atropelado. Então, é toda uma confusão mental que acontece na vida da gente o tempo inteiro. E é louco, porque isso traz pra Vira um gente uma ciclo. sequência total. Eu tive uma mentorada que ela chegou pra mim assim, eu travo pra falar. E ela queria muito ter um canal no YouTube, muito. E uma pessoa que fala muito bem, uma voz gostosa. E, de repente, a gente começou a conversar. E ela soltou isso para mim. Ela falou, Cris, eu falei, vamos voltar um pouquinho atrás? Você reconhece algum momento que você sentiu que aquilo travou? Ela falou, eu falei, você teve dificuldade na escola? Ela disse assim, quando eu aprendi a ler, eu levantei para fazer, sabe esses ditadinhos assim que a criança levanta? Sim. E ela leu muito bem. E a professora acabou Humilhou, com ela, né? humilhou, Uma das grandes porque feridas, disse né, que ela do ser estava querendo humano. aparecer. E aquilo travou a menina de um jeito que ela, dali para frente ela gaguejava. Ela sempre ia para o final. Você vê, o que você falou me arrepia. E, assim. Cris, que sacada foi a sua de perguntar da história. Olha como você só precisa de uma empatia ativa, de uma escuta ativa e uma empatia. E a gente sentia dor, não era frescura. Porque, às vezes, tem a pessoa que fala assim, eu não gosto da minha voz. Sim. Ou, eu Julgamento. acho que... Total. Assim, eu não acho que eu fique bonita na câmera. Isso é uma situação. Ela trazia dor no olhar, ela queria e ela não conseguia. Travada, paralisada, assim como a zebra poderia estar. Então, é o tempo inteiro em alerta por conta de uma ferida que está lá na infância, que é eminente do ser humano. Um dos 6 medos fundamentais é a humilhação. Assim como o abandono, a rejeição, a traição, que é a deslealdade, a falta, porque aí vai levar a falta de confiança, né? São coisas... aquelas feridas emocionais? Sim, exatamente. Elas são eminentes, né? Elas existem em todo ser humano. Claro que é o que eu te falei, tem percepções muito diferentes. Sim. Só que a maioria a gente não vê como. Assim como o medo que a gente estava falando, que é da ansiedade, o anseio, a preocupação, também tem o julgamento, porque veio dessa ferida. Então, ela vai estar sempre com uma baixa autoestima, o que é muito presente nas mulheres. A baixa autoconfiança, a baixa autoimagem. Então, não é à toa que a pessoa sente Você vê isso mais em mulher do que em homem? Ou... O homem, ele tem um processo biológico que é ir atrás de prover.
né? Já é biológico. Então, não dá tempo dele ser tão racional. A mulher, como, né? A gente floreia, né? Toda uma história diferente, né? De uma energia feminina. Então, a gente é um pouquinho diferente, sim. E aí, onde a gente trata com a osteopatia? Voltando um pouquinho, a outra pergunta é trazer esse corpo para a autorregulação. Então, do mesmo tempo que teve o sistema nervoso de alerta, agora vai vir o sistema de reparação, recuperação e cicatrização. É onde a gente dorme. A gente consegue aprender. A gente consegue, no corpo, ir desativando esses processos que estão na coluna, que estão no crânio. Por isso que é a osteopatia craniana, a osteopatia digestiva, que trata a víscera mesmo, de fato. Porque, ao mesmo tempo, existe um nervo muito grande que sai do crânio por esses forames, passam pela parte da frente, lembra da rigidez do tórax, e vai para a parte digestiva. Então, 80% de tudo que acontece na nossa parte digestiva vai para o crânio. Eles têm comunicação direta. Então, muitas vezes eu falo, eu vou tratar a pessoa, coloco a mão no crânio, parece uma bola de basquete de tão rígida. Então, faltou ali vascularização para tomada de decisão, faltou para comunicação, faltou para socialização, né? Então, depois da pandemia, a gente viu muita fobia social. Então, tudo isso faz parte das necessidades básicas, o quanto o ser humano está na sobrevivência. Então, eu preciso, como osteopata e bioalinhadora, entender todo esse contexto desse ser humano, que geralmente ele nem precisa falar muito, é uma pergunta ou outra muito chave, para que a pessoa já traga. Eu falo que o osteopata é o detetive de um corpo que está fofocando ali o que está acontecendo. Vou terminar minha pergunta aqui. Sistema de alerta. Na verdade, a gente não deve exterminar, porque a gente precisa dele. Ele veio com a gente do primitivo, certo? É importante, porque também a pessoa fala, não queria ter sistema de alerta, eu queria... Não é para ser assim. Não quero ter ansiedade, não quero ter medo, eu brinco muito, eu falei, por isso a gente não é atropelado quando atravessa a rua, porque a gente tem um sistema de alerta. Mas a gente tem que entender como equilibrar, que você fala. Regular. O quanto de grau foi isso, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um assalto 1, 2, 3 vezes, é uma pessoa que está com sistema de alerta, e isso é anatômico, existe um núcleo para isso, em que ele aumenta de tamanho, que é o núcleo do vago, e que a pessoa, a ponto de qualquer sensação de perigo, ela já transpira, ela já, ouriça, que nem um gato assustado, acuado num canto. É como se o trauma ficasse numa caixinha. Exato. E aí, quando você percebe que está diante de uma situação que pode colocar você no mesmo mal-estar ou perigo, né? Aí ele aciona, isso? A sirene aciona. Como ela fica bem ali ativada, gatilho, né?